your body. It's on its way. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma proposta diferente para a gente abordar, né? Para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil, são 10 questões de direito constitucional. Vamos responder as 10 questões de forma comentada, de forma bem explicada, uma explicação simples e direta para você entender o que foi abordado na prova de 2012. São 10 questões que vai, ao mesmo tempo, você vai estudando, lendo, vai analisando aqui comigo as questões e vai relembrando alguns tópicos de direito constitucional para a sua prova, que é logo mais, né, já no mês que vem. A sua prova está bem próxima. Vamos lá, vamos abordar essas questões. No link aqui do vídeo, na descrição, tem lá um link que você vai clicar e baixar essas 10 questões comentadas. Você baixa e acompanha o vídeo aqui, questão por questão. Vamos iniciar na questão de número 51. Acompanhe, vamos lá. A questão de número 51, ela tratou, né, de eficácia das normas constitucionais. Vamos lá. Ela diz lá, primeiro, a prova vinha com um enunciado falando sobre os direitos e garantias fundamentais, analisem os itens. Aí vinha lá a questão 51. As normas constitucionais de eficácia limitada dependem da intervenção legislativa para produzirem seus efeitos, ou seja, necessitam de norma infraconstitucional integradora para sua aplicação. Que está errado, não é vizinho, para a sua aplicação. Então, ele falou que as normas constitucionais de eficácia limitada dependem da intervenção de uma intervenção legislativa, ou seja, de uma lei infraconstitucional, para poder surtir efeito a sua aplicação. Ele dizia lá, para produzirem seus efeitos, ou seja, necessitam de norma infraconstitucional integradora para a sua aplicação. E aí lá no gabarito vocês marcariam como certo ou errado essa questão? Como certo ou errado? O gabarito da questão é certo, né? Certo. Por quê? As normas constitucionais de eficácia limitada, ele tratou de eficácia limitada, dependem de intervenção legislativa para produzirem seus efeitos, ou seja, de intervenção legislativa de uma lei posterior que vai traçar regras para a aplicação daquele direito. Então, ou seja, necessitam de norma infraconstitucional. Vem uma norma abaixo da Constituição ou posterior à Constituição que vai tratar do direito que está na Constituição para regulamentar esse direito. E vai fazer o quê? Vai integrar essa norma àquele direito e vai aplicar. Ele vai integrar e vai aplicar. Então, está tudo correto, é isso mesmo. A norma constitucional de eficácia limitada depende de uma legislação, de uma lei, que ela vai dispor sobre regras para aplicar aquele direito. Então, está correta a questão, né? Aí nós temos que entender o que a banca queria do candidato. Queria um conhecimento sobre, abordou um conhecimento de forma teórica. Ela não exigiu nessa questão conhecimento sobre artigo tal, sobre inciso tal da Constituição. Ela exigiu um conhecimento sobre regra de eficácia da norma constitucional. E essa eficácia pode ser plena, contida ou limitada. Vamos relembrar. A eficácia constitucional plena, ela é o quê? Ela é também caracterizada como uma norma direta, imediata. Só a norma pode ser, a de eficácia plena, pode ser tida como direta, imediata e também integral. Então ela se aplica na integralidade, de forma integral. Então ela se aplica de forma integral, na sua totalidade. Se aplica na sua totalidade. Então ela pode vir também na questão da prova cobrando. Eficácia plena, ela se aplica de que forma? Direta, imediata, integral e também tem uma aplicação, de que forma? Na sua totalidade. No exemplo de norma constitucional de eficácia plena, as regras sobre nacionalidade. Nasceu no Brasil. Se nasce no Brasil, é considerado brasileiro. E automaticamente se aplica aquela norma. A nacionalidade brasileira vai constar lá. Que ele nasceu e automaticamente, de forma direta, imediata e integral, se aplica. De forma direta, imediata e integral se aplica. Já as regras antigas, nós temos que ela também tem a característica de ser de aplicação direta, de aplicação imediata, mas podendo o quê? Podendo ser restringida.
podendo ser restringida. Ou seja, ela é não integral. Ela não se aplica, ela é não integral, não se aplica na sua totalidade. Um exemplo, nós temos o quê? Temos como exemplo o direito a exercício de uma profissão, de um trabalho. Então, a todos é garantido o exercício de uma profissão. Só que a Constituição traz esse direito, mas esse direito de exercer uma profissão pode ser o quê? Restringido dependendo de cada profissão. Dependendo de cada profissão. Por exemplo, para o exercício de advocacia, se exige, além das qualificações, a habilitação com a carteira da OAB. Então, ela vai trazer restrições. Então, esse direito de exercício dessa profissão foi restringido. Então, essa norma constitucional de exercício das profissões é uma norma contida, porque ela é direta, você vai poder exercer profissão. É imediata, você vai poder imediatamente exercer aquele direito. Mas pode ser restringida, porque você quer exercer uma profissão que exige outras qualificações, entendeu? Então, a norma de eficácia contida diz isso. E nós temos também a norma de eficácia limitada. A limitada tem os requisitos de ser o quê? De forma indireta, é aplicada de forma indireta, de forma imediata, indireta de forma imediata e também de forma o quê? Dirigida. Diferida. Dirigida não, diferida. Então, a norma de eficácia diferida é o mesmo que prolongada. De eficácia prolongada, de eficácia postergada. Postergada. Então, a norma de eficácia limitada, ela vai dizer o quê? Que ela é de aplicabilidade indireta, imediata, diferida, ou seja, postergada, prolongada, adiada. A norma constitucional, ela vai ser aplicada, mas lá na frente, quando o quê? Quando vier uma lei e que disporá sobre aquele assunto. Então ser preciso o quê? Ser criada uma lei para dispor sobre aquele assunto. Então ele vai trazer o termo sempre a lei disporá. E na norma contida, ele sempre vai haver o termo na questão, ou no parágrafo que trata de norma contida, sempre vai trazer um termo constante dizendo que a lei, salvo disposição em lei. Salvo disposição em lei quer dizer, pode ser aplicado, salvo alguma lei que venha restringir esse direito. Então sempre vai haver o termo salvo aqui, geralmente nos incisos, vai ser usado o termo salvo. Salvo a lei disporá, ou salvo a lei criará outras regras. Vai ser o termo salvo. E aqui, a lei, no caso da limitada, a lei ela vai disciplinar, né? A lei vem para disciplinar esse direito lá na frente, de forma diferida, de forma postergada, né? Então, é isso. Inconstante em relação à norma limitada, a norma de eficácia limitada, ela ainda se divide em quê? A norma de eficácia limitada se divide em norma programática, que é aquela que traz programas de governos, programas sociais, programa social, como o Bolsa Família, e outros programas, né? E também se divide em quê? Além de vai trazer normas de cunho institutivos, ou seja, normas que criam órgãos públicos, também regulamentos, Então, a norma diferida de eficácia, a norma de eficácia limitada, ela pode ser o quê? Indireta, imediata, diferida. Diferida, lembrando que é o termo que igual a prolongada, postergada. E ela diz lá que a lei o quê? A lei disporá. Geralmente vem o termo dizendo que a lei disporá. A lei disporá é o quê? A lei vai tratar desse assunto. Quando surgir uma lei, ela vai tratar desse assunto. E a limitada se divide em normas programáticas e normas institutivas. Então vamos à próxima questão. Vamos lá, pessoal. A questão número 52, ela trouxe a seguinte pergunta. A seguinte afirmativa, que no Brasil a pena é personalíssima,
não podendo passar da pessoa do condenado. Razão porque a obrigação de reparar o dano não pode ser estendida aos sucessores ou contra eles executada. Então ele diz que a pena é personalíssima, não podendo passar da pessoa do condenado, certo? Agora na segunda parte ele traz razão porque a obrigação de reparar o dano, ele traz lá, a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano não pode ser estendida aos sucessores ou contra eles executados. Essa questão está errada. Certo ou errado? Está errada. Está errada. Por que está errada? Porque essa segunda parte diz que não pode ser repassado ou estendido aos sucessores. E pode. A obrigação de reparar dano é diferente de pena. Pena de prisão, de detenção ou reclusão não pode ser estendida. Penas de multa não pode ser estendida. Agora é diferente de uma condenação para reparar danos. Reparação de danos pode ser estendida aos seus sucessores até o limite da herança. E vai lá nos dizer, falou de pena, ele tratou sobre o assunto da personalidade, que não pode ser passado para outro, e da intransmissibilidade, que só pode ser aplicada a pena àquele que comete o crime, aquele que cometeu a conduta. E quem fala isso? É o artigo 5º, o inciso, é o 45 da nossa Constituição. E ele vai dizer lá que a pena, a medida para reparação de dano, a pena só pode ser aplicada àquele que cometeu a conduta, que cometeu o crime, não podendo passar da pessoa do condenado. Mas a reparação de danos pode ser estendida aos seus sucessores, no limite da herança. E, para fixar bem, o pessoal confunde, pena não pode ser repassado para outra pessoa. Pena de multa também não pode, porque é pena. E obrigação para reparar danos. Se ele for condenado em alguma obrigação para reparar danos, pode ser estendida aos sucessores até o quê? Até o limite da herança. Foi isso que a questão perguntou. Ela está como errada, porque ela disse que não podia a obrigação ser repassada aos sucessores. Então, vamos à próxima questão. Vamos lá, pessoal. Na questão 53, ele quis saber lá na afirmativa. O uso de algemas pode ser determinado pelo magistrado quando presentes de maneira concreta riscos ao acusado ou a pessoas presentes no ato. Então, tratou de quê? Do uso de algemas. O uso de algemas, você já deve ter estudado, a súmula número 11. Né? Trata do uso de algemas. Se não falado no seu professor de Direito Constitucional, que você vem estudando, pode ter também ouvido falar quando da matéria de Direito Processual Penal, que trata do uso de algemas. O uso de algemas, ele falou lá que o uso de algemas pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, risco ao acusado ou a pessoas presentes no ato. Então tem lá uma audiência. Qual ato? Audiência. E aí o magistrado vai ouvir o acusado, e aí ele determina, diz, agente fulano, que está levando o preso, não tire a algema, mantenha ele com a algema, algemado. Ou se ele está sem algema, ele diz, não, determina que você algeme ele. Isso pode ou não pode? É isso que a questão quis saber. Então ele pode, o uso de algemas pode ser determinado, ele quis saber, o uso de algemas pode ser determinado, ele está afirmando, né? Ele diz que o uso de algemas pode ser determinado pelo magistrado, como de maneira concreta, tiver riscos ao acusado ou a pessoas presentes no ato. Isso pode ou não pode? Essa determinação pode ser determinada, esse uso de algema pelo magistrado, conforme a súmula vinculante. A súmula vinculante 11, quando você lê ela diz que o uso de algema só é permitido o quê? Em alguns casos, né? Vamos ver? No caso de resistência, pode ser utilizada a algema. No caso de fundado receio de fuga. No caso de perigo, a integridade física própria ou alheia, também do preso ou de terceiros. E também quando justificada a excepcionalidade por escrito. Quando justificado a excepcionalidade por escrito. Então você está em uma situação que foi preciso usar e você por escrito justificou. Então a súmula vinculante número 11 vai tratar lá do uso de algemas. E ela responde essa questão. Por quê? A questão está certa, né? Correta. Conforme também gabarito da CESP. O uso de algemas pode ser determinado pelo magistrado quando presentes. O quê? De maneira concreta, ele tem certeza, ele está vendo o risco lá, risco do acusado ou de pessoas presentes no ato. Você diz, mas a súmula não diz que o magistrado pode aplicar essa situação de algema. Mas tem esse requisito aqui, o quarto, que é justificada a excepcionalidade por escrito. Então o juiz vai determinar e ao final da audiência ele vai ter lá nas atas da audiência justificado por que ele aplicou o uso de algemas. Então por isso que a questão está correta. Pode sim, pode ser aplicado, o juiz pode determinar o uso de algemas em audiência, ou mandar tirar ou mandar manter. Ele que vai analisar. E depois ele vai fazer o quê? Com base na súmula vinculante, ele vai justificar a excepcionalidade por escrito. Isso é muito discutido ainda
na doutrina, muito discutida. A jurisprudência nós temos a súmula vinculante 11, que diz que essa excepcionalidade pode ser por escrito e o magistrado pode aplicar. Ainda é muito discutido esse tópico na doutrina e na jurisprudência. Mas tem aqui, dentro da súmula vinculante, essa parte de justificar a excepcionalidade por escrito está dentro da ordem do magistrado de mandar algemar. Então, a questão está correta por isso. Vamos à próxima questão. A questão 54 vai nos dizer que a Constituição Federal de 1988 pode ser considerada como democrática e tem como fundamento a soberania, a cidadania, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Então, essa questão está certa ou errada? Ela traz o conhecimento do artigo 1º da nossa Constituição. Está totalmente certo, né? Então, a Constituição pode ser considerada como democrática, porque ela vai dizer lá que o Estado se constitui num Estado democrático de direito. Então, ela é democrática porque é uma Constituição cidadã. Está correto a questão. E continuando, ela se fundamenta, tem seu fundamento em quê? No que é que nosso Estado, Federação, tem fundamento. Ele se fundamenta de quê? Se fundamenta, ele nasce da soberania, da cidadania, dos valores sociais, da livre iniciativa, do trabalho, do pluralismo político. Vai dizer lá, artigo 1º, nós constituímos de um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito quer dizer que ele garante os direitos básicos do cidadão, tem participação do povo. E no seu parágrafo único vai dizer lá que o povo tem uma participação. Né? O povo exerce o seu direito e participa também das decisões de Estado. Diz lá que o poder emana do povo, no limite dos seus exercícios. Então o poder emana do povo, então constitui um Estado democrático de direito. No artigo 1º ele vai dizer que os fundamentos são o quê? O Estado também, além de ser democrático de direito, ele se funda em quê? Como tem na questão. Na soberania, na cidadania, se funda nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também no pluralismo político. No pluralismo político. No pluralismo político. Então, observado esse conhecimento do artigo 1º, que a questão cobrou, então está certa a questão, tudo certinho. Vamos à próxima questão. Vamos lá, pessoal. A questão do número 55. A questão do número 55 cobrou o conhecimento sobre o Poder Legislativo Federal e da 55 em diante ele tratou sobre Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Então ele veio cobrando que o Poder Legislativo Federal é bicameral, é exercido pelo Congresso Nacional, que composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e a inauguração, vai dizer lá, a inauguração da sessão legislativa é feita em sessão conjunta. Então a inauguração da sessão legislativa é feita em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Então ele afirmou que essa inauguração da sessão legislativa é feita em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, o Poder Legislativo é bicameral? Está certo ou errado? Certo, bicameral, porque ele tem duas casas, bi de dois, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Então ele se compõe um Poder Legislativo Federal de duas casas, bicameral. É exercido pelo Congresso Nacional, né? E que composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Aí ele trouxe a informação que a inauguração da sessão legislativa é feita em sessão conjunta de cada casa, da Casa dos Deputados e do Senado, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, essa inauguração legislativa se dá em que momento? Toda vez que vai se iniciar um ciclo legislativo no início do ano, é formado essa sessão. Então, se une o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles abrem na mesma sessão e inicia-se essa sessão legislativa, que vai dar início aos trabalhos durante o ano, durante aquela sessão. E isso é feito de que forma? Uma sessão conjunta. Então, a questão quis saber do candidato qual era o momento da sessão conjunta. Quando é que ocorre essa sessão conjunta? Quando é que ocorre? Vai ter lá no artigo 57 da Constituição, parágrafo 3º, sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quando é que ocorre? Para inaugurar a sessão legislativa. Então, quando é que vai inaugurar a sessão legislativa? Vai ter uma sessão conjunta. Para elaborar regimento interno, vai haver uma sessão conjunta das duas casas. Para receber compromisso do presidente e do vice-presidente, para receber um compromisso do presidente e do vice-presidente, vai ter uma sessão conjunta. E para
discutir para convencionar sobre o veto ou deliberar sobre o veto, para conhecer sobre o veto do presidente sobre algum tema de lei, ele vai também pode ser feita uma sessão conjunta sobre o veto ou sobre deliberar sobre o veto, para ter conhecimento do veto. Então, essas são as causas de sessão conjunta que a banca cobrou do candidato. Ele falou dessa primeira, para inaugurar uma sessão legislativa. Então, para inaugurar a sessão legislativa, cabe sim a sessão conjunta, que é ao mesmo tempo vai ter uma sessão lá na Câmara de Deputados e no Senado. E eles se unem lá e formam o Congresso Nacional, que também tem a característica de ser bicameral. Questão correta. Foi isso que a banca quis do candidato. Vamos à próxima. Vamos lá, pessoal. Na questão 56, ele trouxe a seguinte afirmativa. O processo legislativo ordinário ou comum caracteriza-se pela sua maior extensão e é o que se destina à elaboração das leis ordinárias e das leis complementares. Então ele diz que o processo legislativo ordinário ou comum, se caracteriza pela maior extensão, ou seja, mais demorado, e é o que se destina à elaboração de leis ordinárias e de leis complementares. Então, o processo legislativo ordinário comum, ele está dizendo que elabora leis complementares e leis ordinárias. Está certo ou errado? O que vocês marcariam? O gabarito está errado. Vamos saber por quê, relembrar? Por quê? No processo legislativo ordinário comum, ele tem maior extensão, é um processo mais demorado. Precisa-se de 3 etapas, precisa-se de quórum, precisa de 3 etapas, precisa-se estudar o assunto, a Câmara Legislativa, para poder tratar, criar a lei e poder aprovar. Já o processo de criação de lei complementar não é o processo ordinário comum, porque o processo de criação de lei complementar ele é mais específico, é mais especial, porque ele tem já o seu assunto determinado na Constituição. Lá vai constar alguns artigos que vai dizer esse assunto será tratado por lei complementar. Então ele já diz qual é o assunto que vai ser tratado por lei complementar. Então é uma forma de elaboração, vai ser um processo o quê? Mais rápido, mais célere, baixando apenas um quórum absoluto, um quórum determinado. Então as suas características são que no processo ordinário, legislativo de criação das leis, no processo ordinário ou comum, tem que se observar essas 3 fases. A introdução, que é a fase introdutória, o conhecimento, que é a fase constitutiva, e também a fase complementar, que vai dar continuidade, vai complementar e vai dar aplicabilidade à lei. Então, 3 fases: introdutória, constitutiva. Então, a introdutória vai chegar a proposta na Câmara, a constitutiva vai se analisar, criar discussões, criar câmaras, criar grupos de estudo, e a complementar, que é que vai dar a continuidade no processo de promulgação da lei. Já a lei complementar, ela precisa de um tema determinado, que já vem na Constituição, e apenas de um quórum absoluto. Então é um processo mais célere, mais rápido. Então, só é elaborado de forma ordinária e comum quem aqui? A lei ordinária. Lei complementar é no processo mais célere, mais especial. E o artigo 59 da Constituição traz as formas as formas do processo legislativo. E quais são as formas? Quais são os tipos de lei e de formas que tem lá? Nós temos o tipo de emenda constitucional, nós temos a lei ordinária, nós temos lei delegada, nós temos medidas provisórias, nós temos decretos legislativos e temos resoluções. As leis complementares estão expressamente nos artigos dentro da Constituição, que vai ter temas específicos que vai ser dito lá. Essa lei será tratada esse assunto será tratado por lei complementar. Então vai ter especificamente dentro do assunto de cada artigo, do artigo que diz que vai ser criado por lei complementar, entendeu? Por isso que no 59 ela não tem lá lei complementar. Tem os outros tipos de formas legislativas. Então a questão está errada. Vamos dar continuidade. Na questão 57, ele quis saber sobre os órgãos do Poder Judiciário. Dentro da nossa Constituição tem lá que os órgãos do Poder Judiciário. Ele disse na afirmativa: o Poder Judiciário é autônomo e independente, dele fazendo parte, entre outros órgãos, o STF e o CNJ. STF, Superior Tribunal Federal, e o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Então o Poder Judiciário é autônomo e independente, dele fazendo parte, entre outros órgãos, o STF e o CNJ. E aí, essa questão está como certa ou errada? Questão correta, né? Questão correta. Os poderes da União são quem? Poder executivo, legislativo e judiciário.
Então, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, eles têm, o Poder Judiciário tem autonomia e também é independente, correto? Fazendo parte dos seus órgãos quem? STF e CNJ. Então, a questão está correta. E o fundamento da questão é o artigo 92 da Constituição, que diz lá que são órgãos do Poder Judiciário, e vai listar os órgãos. Quem? Primeiro, o STF, o Supremo Tribunal Federal. STJ, o segundo, CNJ. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que veio ser órgão considerado como órgão do Poder Judiciário e desde 2004, com a emenda constitucional número 45. Terceiro, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O TST, que também é o Tribunal Superior do Trabalho, é órgão do Poder Judiciário. Os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, e seus juízes federais. Os juízes federais também são considerados órgãos do Poder Judiciário. Os tribunais e juízes do trabalho. Então, os tribunais e juízes do trabalho são considerados órgãos do Poder Judiciário. Os militares, os tribunais e juízes militares são órgãos do Poder Judiciário. Os tribunais e juízes estaduais, eles são órgãos do Poder Judiciário. Os tribunais e juízes eleitorais também, e também os tribunais e juízes do DF e dos seus territórios, Então, dos territórios brasileiros. Né? Então, esses são os órgãos do Poder Judiciário. A questão está correta. Vamos à próxima questão. A questão de número 58, traz a seguinte afirmativa, que o Presidente da República possui competência privativa de chefe de Estado e de chefe de governo, sendo uma de suas atribuições decretar estado de defesa e um estado de sítio. Então, o Presidente da República, dentro de suas atribuições, ele tem a figura do chefe de Estado, as atribuições de chefe de Estado e de chefe de governo. Né? Sendo uma das suas atribuições decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Quem decreta estado de defesa e estado de sítio? O Presidente da República. Então a questão está correta. A questão está correta. Essa é a primeira parte. O Presidente da República possui competência privativa de chefe de Estado e chefe de governo. Quando ele trata de assuntos internos, o presidente ele vai exercer o papel de chefe de governo. Quando ele trata de assuntos externos, ele vai exercer o papel de chefe de Estado. Ou seja, assuntos externos, internacionais, ele vai exercer o papel de chefe de Estado. Se ele trata de assuntos internos, ele vai exercer o papel de chefe de governo. E uma das suas atribuições, com base no artigo 84 da Constituição, que traz lá atribuições privativas do presidente da República, podendo ser delegada para os ministros, algumas podendo ser delegadas, e tem lá entre as suas, uma das suas atribuições é decretar o estado de defesa e também decretar o estado de sítio. O estado de defesa e o estado de sítio ele pode decretar. Então a questão está correta e teve aqui essa análise da questão da competência do presidente como chefe de Estado e chefe de governo. Aqui, como nós temos o sistema presidencialista, ele tem, o sistema de governo presidencialista, ele tem os dois papéis. Então, chefe de governo e chefe de Estado. Então, vamos dar continuidade à próxima questão. Na questão 59, vamos lá. Na questão 59, ele vai me dizer que a remoção dos grupos indígenas de suas terras é proibida pela Constituição Federal. Diz que é proibida pela Constituição Federal. Exceto em caso de catástrofe, epidemia, que põe em risco a população indígena, ou ainda no interesse da soberania do país, desde que em todos os casos haja referendo do Congresso Nacional. Então, a remoção dos grupos indígenas de suas terras é proibida pela Constituição Federal, exceto em casos de catástrofe ou epidemia, que põe em risco a população indígena, ou ainda no interesse da soberania do país, desde que em todos os casos haja referendo do Congresso Nacional. Então ele está dizendo que a remoção é proibida pela Constituição. Pode ocorrer, no caso de exceção, exceto nos casos de catástrofe, epidemia, ou que põe em risco a população indígena, ou ainda no interesse da soberania do país, desde que em todos os casos, haja referendo do Congresso Nacional. E aí, essa questão está certa ou errada? A questão está errada. Né? A questão está errada, de um nível da questão muito difícil. A CESP colocou em 2012, trouxe o assunto dos grupos indígenas e alguns direitos que eles têm de permanecer na terra, direitos garantidos pela nossa Constituição. Então,
eles vão sair nesses casos de catástrofe ou epidemia, mas tem algumas regras, que é o quê? Tem que ter um referendo do Congresso Nacional. Agora, se for uma situação de ameaça ou no interesse da soberania do país, aí eles podem sair por deliberação, né, do Congresso. Então, a questão está errada, porque nessa última parte aqui da questão, ele colocou que desde que em todos os casos, ocorra, haja um referendo do Congresso. E referendo do Congresso vai haver quando o quê? Vai haver o referendo quando houver o quê? O referendo vai haver quando houver uma catástrofe ou quando houver epidemia. E no caso de interesse da soberania, eles podem sair também por deliberação. Se ocorrer a situação, o requisito de interesse da soberania, eles podem sair por deliberação do Congresso. Então não é em todos os casos, não são em todos os casos que eles vão sair por referendo. Eles podem sair também por deliberação, quando houver interesse na soberania do país. Então por isso que a questão está errada. O fundamento dela é o artigo 231, no parágrafo 5º da Constituição. Você vai ver lá alguns direitos dos grupos indígenas. E no parágrafo 5º vai dizer quando é que ele pode sair das suas terras, quando ele pode ser removido das suas terras. Então, vamos à questão de número 60 e a última questão de direito constitucional. Vamos lá, pessoal. A questão de número 60, nossa última questão de direito constitucional. E vamos lá, ela tratou da seguinte afirmativa. Os Estados-membros não podem criar órgãos de segurança pública, diverso daqueles constantes na Constituição Federal. Então ela veio afirmar dizendo que os Estados-membros não podem o quê? Criar órgãos de segurança pública diversos daqueles constantes na Constituição Federal. E nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 144, que eles vão exercer o papel de segurança pública quem? Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, e agora incluído também as polícias civis, incluído também agora por último a Polícia Penal. Vamos lá. A questão está correta, porque ela diz que os Estados-membros não podem criar órgãos de segurança pública diversos daqueles constantes na Constituição Federal. Por quê? É um rol taxativo. Os órgãos de segurança pública do artigo 144 é rol taxativo. Por quê? Só pode ser alterado por meio de um processo legislativo de emenda à Constituição. Vai ter que ser alterada a Constituição Federal para que em seguida os estados alterem as constituições estaduais. Entendeu? Então essa atribuição, essa competência privativa da União de criar órgãos de segurança pública. Então aos estados, por meio da competência concorrente, eles podem criar leis e dispositivos que organizem a segurança pública, organizem e tracem estratégias de segurança pública, de aplicação, de organização dentro do Estado. Mas não podem criar órgãos novos, não podem criar novos órgãos. Ou seja, eles têm que aplicar segurança pública com os órgãos que já existem, que é Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e agora Polícia Penal. Então ele tem que aplicar segurança pública com esses órgãos. Para ser alterado, para criar um novo órgão, tem que ter uma alteração na Constituição Federal, porque essa competência de criar órgãos de segurança pública é por meio da competência privativa da União. Então nós vamos ver que no 144 é rol taxativo, lá lista os órgãos de segurança pública. No artigo 24 e 25 da Constituição ele vai trazer a questão da competência para legislar, e no 21 também traz a competência para, no inciso 21, artigo 21, inciso 21, ele vai também trazer lá a competência da União para organizar também a questão de efetivo, de organização de efetivo militar, organização do efetivo de polícia. Ela pode também traçar regras gerais de organização. Vai ter lá também no artigo 21, inciso 21 da Constituição. E a emenda constitucional número 104, de 2019, criou a figura da Polícia Penal. Está aqui um exemplo de competência privativa da União, que criou uma emenda constitucional que trouxe a figura da Polícia Penal, que são os antigos agentes penitenciários, passaram a ser policiais penais, que fazem parte agora do rol taxativo como órgão de segurança pública. Então, por isso que tem que ficar atento. E lembrando que aquela competência privativa, ela traz o quê? A competência privativa da União para legislar é o quê? Tem aquela regrazinha do macete mnemônico, que todo mundo sabe,
pessoal que está direto estudando para concurso, é o capacete PM, ou capacete pimenta. Capacete de pimenta. Então, a União é competente, ou seja, tem a competência privativa para legislar sobre quais assuntos, sobre quais temas? Sobre direito civil, direito agrário, direito penal, direito civil, agrário, direito penal, direito o quê? Aeronáutico, direito aeronáutico, direito também o quê? Comercial, eleitoral, do trabalho, espacial, eleitoral, direito do trabalho, direito espacial, também é competente para a legislação de desapropriação, né? Todos esses temas. Também sobre direito processual, informática, marítimo, sobre energia. Então são vários os temas: energia, nacionalidade, sobre trânsito, sobre águas, tema de águas, também sobre crimes de responsabilidade. Então, são competências privativas da União. Então, também tratar sobre a questão dos órgãos de segurança pública. Também quem vai tratar e legislar é a União. Passando a outras regras, pode ser passada uma competência concorrente para os estados também legislar. Mas aí, essas regras de competência concorrente, eles vão tratar sobre outros tópicos de direito, como direito urbanístico, direito penitenciário. Então são outros temas, são outros assuntos. Que clica aí no link da descrição. Se vocês gostaram do vídeo, clica no link da descrição, que tem lá. Vai ter um link que na descrição do vídeo vocês podem baixar as questões comentadas e as respostas e dar uma estudada e acompanhar o vídeo. Desde já agradeço, curte, compartilha, deixa aquele like. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!